Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos à nossa aula de catecismo de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o quinto artigo do Credo, que diz o seguinte: Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Então nós vamos entender o que é que significa que Jesus desceu aos infernos. E talvez você esteja estranhando um pouco, porque normalmente nós falamos... Deu um probleminha aqui, peraí, pronto. Normalmente nós falamos no credo que a gente fala na missa, né, que a gente reza na Santa Missa do domingo, nas solenidades. Jesus desceu à mansão dos mortos. E se você reza o terço todos os dias, certamente você sabe o credo decorado, né? Então lá no crucifixo a gente reza o credo. E a gente fala, Jesus desceu à mansão dos mortos. Porém, a fórmula tradicional da igreja, inclusive a que está no catecismo, e o catecismo amarelinho, né, o catecismo mais recente, o catecismo da igreja católica, fala: Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Então, o que é que significa descer aos infernos? Vamos lá, será que Jesus sofreu o fogo do inferno, os castigos dos condenados? Então, antes da gente explicar direitinho, gostaria de pedir que você desse o seu like. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal para você aproveitar todo o nosso conteúdo de aprofundamento da fé católica, tá bom? Então vamos lá. A palavra inferno, inferis, ele na Bíblia tem outros nomes também, que é o Sheol ou o Hades. Pode ser falado como uma parte inferior. Então, quando uma pessoa é sepultada, né, então está debaixo, está nos ínferos, na parte de baixo, né, que deu origem à palavra inferno. Porém, claro que esse conceito ele é espiritual, não é só físico, né? Não é só porque a pessoa está numa mina, ela está no inferno. Talvez até a mina possa lembrar um pouquinho o inferno, mas não. A pessoa que desceu aos infernos, né? Desceu aos infernos é uma expressão para um estado, para algo espiritual, tá bom? Então, o catecismo e a nossa fé católica quer dizer o seguinte, que Jesus verdadeiramente morreu. Ele é homem de verdade e é Deus de verdade. E ele verdadeiramente morreu. E o que é a morte? A morte é a separação da alma e do corpo. Isso é a morte. Então, o que é a morte? A separação da alma e do corpo. O que é a vida? É estar a alma unida ao corpo. Então, você está vivo porque você agora, a sua alma está unida ao seu corpo, né? Nós somos uma só coisa, não somos duas coisas, somos uma só coisa, corpo e alma. Então, Jesus, quando desce à mansão dos mortos, ou desce aos infernos, primeira coisa, o primeiro significado é que ele morreu de verdade. Ou seja, a sua alma, enquanto o seu corpo estava no sepulcro, seu corpo físico estava no sepulcro, a sua alma foi aos infernos. E a divindade, né, a pessoa divina de Cristo, ela não se separou nem do corpo e nem da alma. Então, o corpo de Cristo no sepulcro era o corpo físico de Deus, e a alma de Jesus nos infernos era a alma, estava unida à divindade, né? Estava plenamente unida à divindade. Então, tanto Jesus, a divindade, né? Deus, o Verbo encarnado, estava presente no corpo de Cristo ali e também na alma humana de Jesus, que desceu aos infernos. Então, o que são os infernos? Quando a gente pensa em inferno, a gente pensa o quê? Um lago de fogo com um monte de demônios espetando os condenados. E talvez você espere que eu diga que isso não, isso é uma figura de linguagem, o inferno é um estado de espírito. Não. A doutrina católica, São Tomás de Aquino, a tradição, todos os santos e a palavra de Deus, a palavra de Jesus, nunca falou que o inferno é um estado de alma. O inferno é sim uma realidade de tormento, onde estão os demônios, onde há fogo e que atormenta eternamente os condenados. Porém, vamos lá, antes da redenção, antes da morte e ressurreição de Jesus,
as portas do paraíso estavam fechadas. Se vocês lembram, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus lacrou as portas do paraíso, colocou 2 arcanjos diante das portas do paraíso para que ninguém pudesse voltar. Estamos aqui falando do paraíso terrestre, mas também do paraíso celestial, né? Ou seja, do céu, da presença plena de Deus no paraíso. Então, nenhum homem, nenhum ser humano jamais voltou ao céu depois da morte de Adão e Eva, depois da expulsão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Porém, nós sabemos, no Antigo Testamento, né, pela história da revelação de Deus no Antigo Testamento, sabemos que existiram muitos justos no Antigo Testamento. Então, Abraão teve uma fé exemplar, uma fé incrível em Deus. Abraão, Noé, os patriarcas, Isaac, Jacó, José do Egito, e a gente vai falar aqui dos profetas, o rei Davi, enfim. Nós temos aqui uma multidão de homens e mulheres, né, santos, ou pelo menos justos, né? Não santos, porque a santificação é pela graça de Deus, a santificação é obra da redenção, mas justos. Então, nós podemos compreender o inferno, né, a parte de baixo, né, onde é morada dos demônios, podemos compreender que haviam muitas moradas ou categorias, né? Claro, é algo que a gente não consegue imaginar, ou não conseguimos explicar com palavras, mas nós podemos explicar de modo racional. Então, esses justos que morreram não podiam ir para o céu porque as portas do paraíso estavam trancadas. Eles estavam, mas também não estavam atormentados pelos demônios. Por quê? Porque eles eram justos. Então, desde o Antigo Testamento, aqueles que mereciam a condenação estavam, sim, sendo atormentados pelo demônio. Aqueles que não estavam totalmente purificados passavam pela purificação que nós chamamos de purgatório. E aqueles que eram justos ou que tinham sido purificados estavam nesse estado de alma, neste lugar, digamos assim, neste salão, vamos ficar num lugar do inferno, onde não havia tormento do demônio. Então não havia fogo, não havia tormento do demônio, não havia a angústia dos condenados. Porém, havia uma grande angústia. Não havia a angústia do fogo, não havia o tormento do demônio. Mas qual era a grande angústia deles? Quem sabe me dizer? Eles ansiavam por ver a Deus. Então eles ansiavam profundamente por encontrar a Deus, por serem salvos, porque eles queriam ir para o paraíso. E veja, quando a gente fala ir para o paraíso, nós não estamos falando de ir para um spa, para um resort. Não estamos falando aqui, para eu gozar, ficar lá numa praia, né? Os anjos me abanando e eu tomando água de coco geladinha. Não, isso aí deve ser o paraíso imaginário, ilusório e mentiroso dos muçulmanos. O paraíso do fiel a Deus, de quem tem fé verdadeira no Deus verdadeiro, é me unir àquele que eu amo tanto. E com ele vem todas as coisas, obviamente. Então é uma felicidade suprema porque eu me uno àquele que eu tanto amo. Então é uma saudade de Deus. Então o sofrimento do justo do Antigo Testamento era uma saudade de Deus. Não sei se alguém já sentiu uma grande saudade de uma pessoa que você ama muito. Mas eleve isso à enésima potência, né? Ao infinito. Porque Deus é o sumo bem. Então, ele sentia uma profunda saudade de Deus. Vamos usar esse termo bem brasileiro, né? Vocês sabem que essa palavra só existe na nossa língua. Uma profunda saudade de Deus, que não é a nostalgia do italiano ou missing do inglês, né? Não dá para explicar. Só nós brasileiros sabemos o que é saudade. Então, eles tinham esse desejo imenso de ver a Deus. E como é que é chamado na Bíblia esse lugar seio de Abraão?
Vocês lembram da parábola do Lázaro? Então, tinha o Lázaro, que era um pobrezinho, e o homem rico. E o homem rico se fartava de bens e não tinha caridade, não tinha amor para o pobre Lázaro que ficava lá no chão. Ele comia do que caía da mesa, os restos, né? Ele não tinha caridade, ele era orgulhoso, né? Preste atenção, o pecado do rico não é ser rico, porque ser rico não é pecado. O pecado do rico é a ganância, o egoísmo e o orgulho, né? De não repartir, de não ser caridoso, de não ser generoso. Eu, pessoalmente, já conheci pessoas ricas muito santas. Acho que eu já contei aqui em uma live, não me lembro quando, pelo menos a história de um homem que eu atendi, que era um homem muito piedoso e muito santo, e ele era muito rico, né? E ele veio a falecer. E no enterro dele tinha uma multidão de pobres. Veja bem, né? Que interessante. De tanto que ele ajudava os pobres. Então, ter dinheiro não é pecado. Então, qual era o pecado daquele homem rico? Era o egoísmo, era o orgulho, era a ganância, era a falta de caridade, né? E ele morre e vai para o inferno, ser atormentado pelos demônios. Veja que Jesus fala claramente. Tem gente que hoje na igreja quer negar a existência do inferno. Então está negando Jesus Cristo, porque Jesus Cristo fala claramente o tormento daquele homem no fogo. E ele olha para cima, né? Então a gente pode imaginar o inferno mais embaixo e o seio de Abraão mais em cima. Então ele olha para cima e ele contempla, ele vê Lázaro no seio de Abraão, ou seja, gozando daquela paz, sem o tormento do fogo, sem o tormento do demônio. E ele pede, pai Abraão, né, porque ele era judeu, então ele era filho também de Abraão, mas condenado. Pede que Lázaro molhe a ponta do dedo com a saliva e coloque na minha língua para que eu seja um pouco aliviado desse tormento. E o que é que Abraão responde? Não é possível, porque entre nós e vós existe um abismo intransponível. Então a gente pode ter essa imagem que Jesus é quem diz no Evangelho. No mesmo lugar, que seria o inferno, porém com um abismo intransponível. Aqueles que eram condenados estavam sofrendo, e aqueles que eram justos estavam no seio de Abraão. Entenderam? Quem é que estava lá? Todos os justos do Antigo Testamento. Incluindo, e aqui é o grande espanto de muitos católicos, que muitos católicos pensam que não estavam lá, que estavam condenados no fogo do inferno, Adão e Eva. Mas não. Adão e Eva estavam, e essa é a tradição da igreja, essa é uma verdade de fé, estavam no seio de Abraão. Passaram, talvez, ou certamente, pela purificação. Porque óbvio que Adão e Eva se arrependeram pelo grande mal que eles fizeram. Vejam que Adão e Eva foram as únicas pessoas de toda a humanidade que lembravam do paraíso. Já pensaram nisso? Todos nós nascemos na Terra. Nascemos neste mundo. Toda a humanidade, todos os filhos de Adão, Caim e Abel e os muitos filhos de Adão e Eva, porque eles tiveram muitos filhos, muitos e muitos e muitos filhos, todos estavam nesta terra e não têm noção do que era o paraíso. Mas Adão e Eva lembravam do paraíso, lembravam de Deus. Olha que interessante. Então imagina a dor de Adão e Eva pelo pecado que eles cometeram. Óbvio que eles se arrependeram, né? E óbvio que eles tinham saudade do paraíso. Então, eles sim, claro, foram purificados. E aí a gente já pode imaginar que eles passaram pelo fogo da purificação, que nós hoje chamamos de purgatório. E estavam lá no seio de Abraão também. Então, a alma de Jesus, a alma humana do Filho de Deus, desce aos infernos. Mas não desce para ser atormentado, nem acorrentado. Ele desce livre, ele desce como rei, ele desce mostrando o seu poder divino. Para que, como diz São Paulo, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. Então, na presença de Jesus, todos os justos dobraram os joelhos em adoração. E quem foi o primeiro resgatado, segundo os padres da igreja, num texto belíssimo, né, que eu vou ler um trechinho aqui para vocês, é uma das páginas mais lindas da teologia católica,
que nós rezamos, né, nós padres e os leigos que rezam a liturgia das horas, mas o ofício divino, nós rezamos todo sábado santo, que é a descida de Jesus aos infernos. Então Jesus desce, e tem um ícone muito bonito, que é o ícone da ressurreição. Se eu tivesse aqui eu mostrava para vocês, posso pedir para, enfim, depois a gente vai mostrar. É um ícone muito lindo, que mostra Jesus descendo e resgatando Adão. Então, o primeiro resgatado do inferno, da mansão dos mortos, foi Adão. Adão e Eva. E é muito bonito, a gente pode fazer aqui um vídeo, uma reflexão sobre isso, é muito bonito, porque Jesus desce, Jesus é citado, né? Jesus desce e pega na mão de Adão. Eu vou aqui mostrar para vocês como é que está no ícone, né? Ele pega assim. E por que ele pega assim, né? É muito bonito, porque as pinturas, a iconografia, ela não é algo apenas belo, simplesmente, mas é algo simbólico, algo divino, né? Os iconógrafos, eles rezavam muito tempo, talvez até anos, para desenhar um ícone, né? Para, como se diz na terminologia correta, escrever um ícone. Então, os ícones são inspiração divina. Inspiração divina, inspiração de Deus, do Espírito Santo, para falar ao coração do homem. Então, o iconógrafo, né, que pintou esse ícone da ressurreição, coloca Jesus pegando aqui, em Adão. Por quê? Porque essa é a empunhadura mais segura que existe. Se você quer salvar alguém de um afogamento, que está se afogando, por exemplo, não pegue na mão da pessoa. Por quê? Porque se você pega na mão, o que é que vai acontecer? Escorregar. Se você pega aqui, não tem chance de escorregar. E a força está toda no Salvador. O salvado não está fazendo força. É o Salvador que está fazendo força. O salvado está livre. Entenderam a profundidade desse ícone? O Salvador desce aos infernos e pelo seu próprio poder, porque o salvado, que é Adão, não tem forças, pelo seu próprio poder e de modo irreversível, ele retira Adão do inferno e leva para o paraíso. Então, a partir da morte de Jesus, se reabrem as portas do paraíso, se reabre o céu para nós. Aquele céu que fora fechado por causa do pecado de Adão, agora é reaberto para a entrada dos salvos. E ali são salvos todos os justos do Antigo Testamento. Todos os que vieram antes. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, aqueles profetas, Isaías, Zacarias, né, os grandes profetas do Antigo Testamento, os grandes homens, as grandes mulheres, Débora, Judite, Esther, né, todos são Eva, né, todos são salvos ali por Jesus. Jesus os introduz de novo no paraíso. E aquela frase de Jesus ao bom ladrão comprova o que eu estou falando, né? Jesus diz ao bom ladrão, a São Dimas, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus foi para o paraíso quando? No dia da sua morte. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi à mansão dos mortos e levou todos para o paraíso. Então, ali foi reinaugurado o céu. Deu para entender isso? Então, eu vou exemplificar o que eu estou falando aqui para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando, estejam entendendo, né? E porque talvez seja uma parte do credo que é muito pouco compreendida. Mansão dos mortos, o que é isso, né? Parece uma coisa um pouco estranha, né? Ou inferno, Jesus foi para o fogo, Jesus foi atormentado pelo demônio. Não. É claro que ele foi lá para mostrar o seu poder no inferno. Ele tem o poder, ele foi lá para arrancar aqueles que estavam aprisionados. Estavam aprisionados, repito, não condenados, não angustiados. Então Jesus não foi apagar o fogo do inferno. Jesus não foi tirar a condenação dos condenados, porque aquilo é eterno. Jesus não foi ser condenado, porque ele não pode, ele é Deus. É claro que o inferno ficou horrorizado com aquela visão. É claro que o demônio sofreu terrivelmente com aquela visão. Porque o demônio não suporta a presença de Deus.
né? Então, é claro que foi um momento em que Cristo mostrou a sua divindade, o seu poder sobre o demônio e sobre todo o inferno, né? E ele arranca de lá as almas dos condenados, né? Ele arranca de lá, perdão, não dos condenados, mas dos justos que morreram com fé, que morreram na justiça, embora não na santidade, entenda-se. Santidade existe somente com a graça de Deus. Então a pessoa não pode ser somente boa, ela tem que ter a graça de Deus para ser santa, né? A graça de Deus para ser santa. Então, eu vou ler aqui para vocês um pequeno trecho dessa leitura. A leitura é pequena, mas eu vou ler aqui um resumo que está no Catecismo da Igreja Católica. A leitura que eu digo da descida de Jesus à mansão dos mortos, tá? Ou ao inferno. Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Então isso é o Sábado Santo. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo, ou seja, está morto. A terra estremeceu e ficou silenciosa. Lembra que depois da morte de Jesus houve um terremoto? E naquele terremoto, o véu do templo que separava o Santo dos Santos dos Santos, então o Templo de Jerusalém, ele tinha, é o templo do Antigo Testamento, ele tinha vários estágios, né? Tinha o átrio dos gentios, ou seja, daqueles que não eram judeus, que era mais externo, depois mais interno. O átrio dos judeus, mas das mulheres, depois mais interno dos homens, depois mais interno dos sacerdotes, que era o santo, e lá havia uma salinha, né, fechada, uma salinha, não posso imaginar que é tão pequena assim, né, mas um ambiente fechado por uma grande cortina, chamado Santo dos Santos. Ali era oferecido o incenso, o sacrifício. E ninguém podia entrar. Na Páscoa, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E era a Páscoa. Então, naquele momento, houve um terremoto, quando Jesus morre, e o véu que separava o Santo dos Santos rasgou-se de alto a baixo. Diz lá na palavra de Deus. Ele rasgou-se de alto a baixo. Por que aconteceu esse fenômeno? Por que o véu se rasga? Eu até fico pensando, como é que um terremoto rasga uma cortina? Um véu, né? Era uma cortina pesada. Por que se rasgou? Para mostrar que agora o véu que separava, né, a humanidade do paraíso foi rompido por Jesus. Então Jesus desce à mansão dos mortos e rasga o véu. Rasga o impedimento que separava o homem de entrar no céu. De alto a baixo, porque foi Deus que desceu. O homem não consegue subir. Deus que desceu para resgatar o homem. Então o véu que separava já não separa mais. E o homem pode entrar no paraíso, né? Então vamos voltar aqui à leitura. O rei está dormindo, a terra estremeceu e ficou silenciosa. Porque Deus, feito homem, adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, nas trevas, a ovelha perdida. Então, qual é a ovelha perdida? Dizem os padres da igreja, que Jesus diz na parábola, é Adão. Ele vai atrás da ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Como diz o Salmo. Nas trevas e na sombra da morte. Ali estás. Ali me visitas. Ali me resgatas. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão. Adão e Eva, cativos, agora libertos dos sofrimentos. E Jesus diz para Adão: eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Olha que frase. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Você já pensou nisso? Jesus é filho de Adão.
é Deus, o Criador, mas ele é filho de Adão. Por quê? Porque ele é um homem. E todos os homens são filhos de Adão. Eu também sou e você também. Eu sou teu Deus e por tua causa me tornei teu filho. Acorda, tu que dormes. E aqui pensem no acordar no sentido da ressurreição, tá? Dormir é a morte e acordar a ressurreição. Acorda, tu que dormes. Porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos. Eu sou a vida dos mortos. Vale a pena depois a gente ver esse trecho todo, é muito bonito. E esse ícone que eu falei, o ícone da ressurreição de Jesus. Bom, deu para entender agora o que é que significa a mansão dos mortos? Por que Jesus desceu à mansão dos mortos ou aos infernos? Então, não significa que Jesus foi sofrer, não significa que Jesus foi padecer ou que ele estava lá como prisioneiro. Ele foi como rei, ele foi como Deus e ele foi para libertar os justos que não estavam sofrendo, não estavam condenados, mas que possuíam aquela grande angústia, que era o sofrimento, de fato. Qual era o sofrimento? Não era um sofrimento físico, mas era o sofrimento da saudade de Deus. Eu te pergunto, meu querido paroquiano virtual, você tem saudade de Deus? Saudade de comungar? Saudade que te leva à oração? Poxa, eu estou muito tempo sem rezar, estou com saudade de Deus. Às vezes, nós queremos as consolações de Jesus, aquele gostinho bom da oração, aquela paz que você pode sentir ao comungar, aquela coisa gostosa, boa que você teve no início da sua conversão. Cuidado, porque isso não é saudade de Deus. A saudade de Deus é o desejo de estar próximo, de estar na graça de Deus. Eu quero ir para o céu, não porque eu quero gozar de um spa, de um resort, como eu falei. O céu não é um parque de diversões. O céu não é um monte de prazeres mundanos. Os muçulmanos pensam assim. E outras falsas religiões pensam o céu. E talvez você, católico, esteja com essa ideia errada. Como, eu quero ir para o céu porque eu não quero sofrer. Não, eu não quero ir para o céu porque eu não quero sofrer. Eu quero ir para o céu porque eu tenho saudade de Deus. Gente, isso é muito importante entender. É claro que eu não quero sofrer, óbvio, Ninguém vai ser hipócrita para dizer aqui, não, mas... Não. Mas veja que os grandes santos, os grandes santos de sétima morada, os grandes santos, como Santa Teresinha, por exemplo, até afirmavam, eu aceito ir para o inferno, ou seja, sofrer o fogo do inferno, se lá eu pudesse amar a Deus. Veja que o grande interesse de Santa Teresinha ou de outros santos, que afirmaram isso também, em outras palavras, o grande interesse deles era somente amar a Deus. E aceitariam até sofrer, se fosse possível amar a Deus. Mas como não é possível, então eles vão gozar do prêmio eterno. Claro, gente, não estou dizendo com isso que a gente não deve desejar o gozo eterno, a felicidade eterna. O céu é felicidade sem fim. E a nossa alma anseia por essa felicidade. É claro que eu quero ser feliz eternamente. É claro. O que eu estou dizendo aqui não é um prazer pelo prazer, uma felicidade pela felicidade. A felicidade do céu é gozar da presença de Deus. E com Ele ter todos os bens, todas as alegrias, todos os consolos, toda a paz, tudo infinitamente maravilhoso, porque Ele é o autor e a fonte de tudo. Nesse artigo do Credo, nós também está junto, porque você viu que o 5º artigo do Credo diz assim, Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no 3º dia. Então nós falamos já da ressurreição nesse 5º artigo. Mas eu queria não me alongar nessa aula, então eu vou dividir esse 5º artigo em 2 aulas. Então primeiro eu queria deixar bem claro o que significou Jesus descer aos infernos e o que é os infernos nesse caso, tá? E na próxima aula nós vamos falar da ressurreição de Jesus, embora esteja no mesmo artigo, é a única coisa, tá bom? Então, se você
não viu as outras aulas, se você está aqui no YouTube, você pode ver. Se você está no Instagram, lá no YouTube nós temos todas as aulas. Então você pode, tem uma playlist Catecismo da Igreja Católica, você pode assistir, ouvir a partir da primeira aula, tá bom? Está disponível para você. E se você quiser ser um benfeitor do nosso apostolado, nós precisamos muito, nós dependemos da ajuda de vocês, tá bom? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e quem está no Instagram tem na descrição do meu perfil também, um link lhe mostrando como você pode nos ajudar. E nos aguarde, que nós temos algumas surpresas para vocês, tá? Maravilhosas. Então peço que você, se você deseja ser o benfeitor desta obra de evangelização, que você nos ajude. Vai aparecer um QR Code aí para você também, tá? Se você estiver assistindo pelo computador, você pode apontar o seu celular e clicar no link que vai aparecer a partir do QR Code no YouTube. Então Deus te abençoe. Então aguardo você na próxima segunda-feira para a continuação da explicação do 5º artigo do Credo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.